Glória a Deus, igreja. Então vamos para a palavra de Deus, no nome de Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Eu creio que essa mensagem não é apenas uma mensagem de Deus, né, para a igreja local, mas é um recado de Deus para a sua igreja. Recado de Deus, né, para as pessoas, pelo menos para as pessoas que compõem, né, a igreja. Nós vivemos num tempo, né, onde nós temos percebido que muitas pessoas, infelizmente, não entenderam nada acerca daquilo que é ser um cristão, né? Nós temos aí pessoas que seguem Jesus, seguidores de Jesus, pessoas que no catolicismo, no meio evangélico, no meio kardecista, né, as religiões que se denominam cristãs, né? A pessoa vem por ela acreditar em Jesus Cristo, né? Jesus deu a vida dele na cruz, Jesus veio em carne e sangue, ele realmente é o Filho de Deus e tal. Então a gente tem aí muitas igrejas, muitas denominações, nós temos seitas, né, que acreditam em Jesus, mas as pessoas, inclusive, que frequentam as seitas, as religiões, que se dizem ser cristãs, se auto-intitulam cristãos, né? Mas a pergunta que eu quero fazer para você hoje, né, é se você realmente sabe o que é ser um cristão. Porque não é apenas a gente pegar ali o que a denominação A, B ou C, a religião A, B ou C diz. Acreditar em Cristo é uma coisa, né? Agora, ser cristão é outra coisa totalmente diferente. Então, nós não só devemos acreditar em Cristo, porque a Bíblia diz, né, que crer, até os demônios creem e estremecem. Então, existem muitas pessoas que creem. Se até os demônios creem e estremecem, então existem muitos crentes por aí. Mas Deus não quer crentes, Deus quer cristãos. Aleluia? E ser cristão não é apenas você seguir uma religião que se diz cristã, mas é você realmente se tornar uma pessoa que se parece com Jesus Cristo, porque isso é ser cristão. Amém? Então eu queria que você abrisse comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Amém? E hoje nós vamos saber se somos cristãos ou crentes. Amém? Pergunte para essa pessoa aí que está na sua direita, na sua esquerda: você é cristão ou você é crente? Eu sei que crente todo mundo é aqui, amém? Senão você não estaria aqui cultuando a Deus e, né, cantando, adorando, submetendo a um pastor aqui, ensinando a palavra de Deus e tal. Mas agora a pergunta é, agora pergunte: você é cristão? Amém? Pois vamos ver aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, glória a Deus. Vamos a partir do versículo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus.
E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Repita comigo: creu e se converteu. Versículo 22. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu-o para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, e o que eles com efeito fizeram, enviando os anciões por mão de Barnabé e de Saulo. Glória a Deus. Então o que é que nós vemos aqui, irmãos? Depois de uma grande perseguição que houve, devido a acontecer a morte de Estevão e tal, os cristãos que habitavam em Jerusalém ficaram com medo, e então eles se espalharam por todas as partes. Até então o evangelho era pregado apenas para os judeus, era mais ou menos o que muitas vezes acontece nos dias de hoje. As pessoas só costumam pregar o evangelho dentro das igrejas, Então Deus permitiu que houvesse uma perseguição para dispersar os cristãos, para que eles saíssem e fossem para outros lugares, a fim de pregarem o evangelho também para os gentios. E chegaram alguns cristãos aqui em Antioquia. Antioquia hoje, ela fica na Turquia, E lá haviam alguns gregos, algumas pessoas que eram consideradas gentias. Gentio era aquele que não fazia parte do povo judeu. E eles então ouviram o evangelho, diz a Bíblia aqui que eles receberam o evangelho, irmãos, de todo o coração deles. Então se espalhou então o boato, do que havia acontecido em Antioquia. Chegou-se aos ouvidos de Barnabé, um discípulo fiel de Cristo, um apóstolo, um grande homem de Deus. E então Barnabé foi até Antioquia, e lá ele presenciou, ele viu com seus próprios olhos a firmeza, a coragem, a fé, o amor daqueles cristãos, daqueles novos convertidos. E a Bíblia diz que ele se alegrou muito ao ver a graça de Deus naquele lugar. Ele então mandou buscar seu amigo Saulo. Saulo foi o que a gente conhece como Paulo, Um dos maiores apóstolos que a gente já viu. O cara que escreveu praticamente toda a espinha dorsal do evangelho de Jesus Cristo. Teve muitas revelações e visões de Deus. Paulo foi passar um ano inteiro com aqueles cristãos. E a graça de Deus e o poder de Deus entre aqueles cristãos, e assim, o que aquelas pessoas passaram a viver era tão intenso, irmãos, mas tão intenso, que pela primeira vez os discípulos de Jesus Cristo foram chamados de cristãos. E por que eles foram chamados de cristãos? Porque na verdade todos os que os viam os achavam parecidos com Jesus Cristo. Então, quem é que realmente é um cristão? É aquele que se parece com Jesus Cristo. Aleluia? É possível isso, irmãos? Irmãos, é possível, e esse precisa ser o nosso alvo, essa precisa ser a nossa meta, se parecer com Jesus.
Existem muitas pessoas que se parecem com suas denominações. O assembleiano parece com a Assembleia de Deus. Você olha para o assembleiano e você diz, aquele ali é assembleiano. Você vê um batista, aquele ali é batista. Você vê o crente da Universal, aquele ali é da Universal. Porque as pessoas tendem a se parecer com a denominação na qual ela frequenta. Às vezes se parece com, né, o seu líder, o seu pastor. Aí você acaba pegando ali aqueles costumes, né? A maneira de falar, né? O tá amarrado, são coisas do meio gospel, né? Queima Jesus, né? São um linguajar, não é um linguajar cristão, é um linguajar gospel. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas como a gente está inserido nesse meio, dificilmente a gente não vai falar assim, né? A gente não vai falar essas coisas, dificilmente. Mas a verdade, irmãos, Deus não quer que a gente se pareça, né, com a religião gospel. Deus quer que a gente se pareça com Jesus Cristo. Jesus precisa ser o nosso modelo. Aleluia. A gente vê, por exemplo, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, você que é rápido no gatilho, amém? Eu já vou ler aqui, você que não é rápido, que é lento ainda, vai praticando. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Então Paulo diz, olha gente, eu quero que vocês me imitem, já que vocês não viram Jesus como eu tenho visto. E olha que Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, não conheceu Jesus em carne. Paulo conheceu Jesus por intermédio da revelação do Espírito Santo de Deus. Ele não foi como Pedro, Tiago, João, que andaram com Jesus, que viram Jesus. Mas o discípulo que mais pareceu com Jesus foi Paulo, porque Jesus se manifestou para ele através da revelação do Espírito Santo. Talvez seja por isso que Jesus diz, mais bem-aventurado é aquele que não me viu, mas creu. Aleluia. Eu creio que o Espírito Santo, ele nos revela Jesus de uma forma mais intensa, né, do que quando os discípulos de Jesus estavam andando com ele. Por isso que Jesus disse, é melhor que eu vá, para que aquele que vai ensinar para você todas as coisas venha. Aleluia. O Espírito Santo de Deus. Então Paulo disse, eu quero que vocês sejam meus imitadores, porque o que vocês veem eu fazer, na verdade, é muito semelhante ao que Cristo fazia. Por isso, né, me imitem, procurem copiar a minha conduta e ser como eu, porque eu imito Jesus Cristo fielmente. De maneira alguma Paulo falaria para os cristãos o imitarem, se ele não tivesse certeza de que ele estava imitando Jesus Cristo. Amém? Então nós precisamos buscar imitar Jesus Cristo. Glória a Deus. Em Filipenses capítulo 2, vamos lá, quem é rápido no gatilho, mais uma vez, Filipenses. Você está em Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses capítulo 2, o próprio apóstolo Paulo aqui falando para a igreja de Filipe, falando capítulo 2, no versículo 5, Filipenses 2,5, ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, e pelo que Deus o exaltou de forma soberana, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então você vê aqui o apóstolo dizendo que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento de glorificar a Deus, humilhando-se a si mesmo, sendo sujeito a toda a vontade de Deus, aquilo que Deus queria, porque ele entendia o que na verdade ele tinha como propósito nessa terra.
e ele procurou servir a Deus fielmente, né? E ele foi obediente a Deus, segundo diz aqui, até a morte e morte de cruz. Glória a Deus, irmãos. Então Jesus, ele é o nosso principal modelo, e nós precisamos imitá-lo, nós precisamos conhecê-lo para que nós possamos também imitá-lo. Glória a Deus. E eu quero falar aqui hoje sobre isso. Eu quero ensinar você aqui, amém, um pouquinho sobre quem era Jesus, amém. Eu separei aqui 6 coisas nas quais a gente precisa imitar, amém. Se de fato eu sou um cristão de verdade, esse aqui é o meu alvo, essa aqui é a minha meta, esse aqui é o meu principal objetivo como crente. Eu quero me tornar um cristão de verdade. Eu não quero ser apenas mais um, né, dentro da igreja, porque já existe muita gente dentro das igrejas, mas infelizmente a maioria dessas pessoas não se parecem nem um pouco com Jesus, a não ser na beleza, na aparência. Ele não tinha beleza nem formosura. Então vamos lá. Nós não estamos falando de aparência, né? Mas nós vamos falar, né, de outras coisas. Como por exemplo, irmãos, 1 Pedro capítulo 1, primeira coisa aqui que eu quero mostrar para você acerca de Jesus, amém? 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, amém? 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Diga assim: Jesus é santo. Se eu quero de fato ser um cristão, ou seja, se eu quero me parecer com Jesus Cristo, eu preciso buscar ser santo. E o que significa ser santo? Ser santo é sermos separados de tudo o que contraria a vontade de Deus. A gente sabe, irmãos, que nós vivemos em um mundo que prega uma vida distante de Deus, uma vida que não é condizente àquilo que Deus nos ensina das Escrituras. Inclusive, quando a gente é acostumado a viver no mundo, sem conhecer a Deus, no momento que a gente pega a Bíblia e começa a ler, a gente fica até mesmo escandalizado. E a gente começa a pensar: nossa, isso aqui é muito radicalismo. Porque a gente está acostumado a viver com uma conduta ímpia, né, com um comportamento pagão, e a gente acha que o normal é viver como o mundo vive. O diabo conseguiu corromper a mente das pessoas, fazendo com que as pessoas aprendam a realmente aceitar, conviver com aquilo que é errado, com aquilo que é contrário à vontade de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E quando a gente fala de mundo, nós estamos falando de um sistema pecaminoso. Esse sistema pecaminoso, ele começou lá nos tempos de Noé. Ele tinha um bisneto chamado Nimrod. A Bíblia diz que ele era um homem que tinha ódio de Deus. Ele não suportava Deus, porque Deus havia destruído a humanidade com o dilúvio. Ele então decidiu fazer tudo o que contrariava Deus. Ele decidiu construir uma torre. Deus já havia dito que não ia mais destruir a terra com dilúvio, mas ele decidiu construir uma torre cujo topo tocasse no céu. É aquela conhecida Torre de Babel. Foi ali que deu-se início, né, a um lugar chamado Babilônia. Quando a Bíblia fala da grande Babilônia lá em Apocalipse, não está falando mais daquele local, mas de um sistema corrupto, porque a Babilônia foi exatamente um lugar aonde as pessoas viviam fazendo grandes abominações contra Deus. E hoje não tem sido diferente, né? Hoje o que a gente costuma ver, por exemplo, são as pessoas fazendo grandes abominações contra Deus. O mundo prega muitas coisas. O mundo prega o homossexualismo, a prostituição,
né, as bebedices, prega os adultérios, prega mentiras, desonestidades e tantas outras coisas, irmãos. E a gente precisa ter conhecimento da palavra de Deus e entender aquilo que de fato é a vontade de Deus. Por isso que Jesus disse que Jesus purifica a sua igreja com a lavagem de água pela palavra. A partir do momento que a gente começa a descobrir a verdade, né? A verdade, ela traz libertação para nós. É a palavra de Deus que nos santifica. Em João 17:17, a Bíblia diz: santifica-os na verdade, a tua palavra, Deus, é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que todos nós precisamos. Romanos capítulo 12, versículo 12, a Bíblia diz: e não vos conformeis com esse mundo em que há devassidão, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Deus deseja que nós sejamos santos. E nós temos na Bíblia alguns exemplos de homens que decidiram ser santos em meio a um sistema corrupto. Nós temos o caso de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, né? 4 homens judeus que foram levados para a Babilônia, foram levados cativos. Deus estava punindo a sua nação por causa da desobediência. Deus estava levando Israel, né, para viver cativa. Durante 70 anos eles viveram escravos ali, dominados, né, por um povo ímpio, por um povo pecador. A Babilônia, lá naquele tempo, era o rei Nabucodonosor, e ele tinha estabelecido alguns decretos. Ele separou os jovens mais formosos, né, e mais inteligentes, e no meio desses homens estavam esses 4 homens: Daniel, Azarias, Misael e Ananias, ou o conhecido Sadraque, Mesaque e Abednego, como todo mundo conhece. E a palavra de Deus diz, irmãos, que o rei Nabucodonosor havia determinado que esses homens se assentassem à sua mesa e comessem das suas iguarias, e participassem do seu banquete, das suas orgias, né, melhor dizendo, porque os banquetes ali, né, em que Nabucodonosor participava e havia determinado que aqueles jovens judeus estivessem presentes, não era apenas banquetes onde haviam alimentos que contradiziam a lei de Deus, mas haviam também orgias sexuais, haviam festas, bebedices naqueles banquetes. E a Bíblia diz que esses 4 homens aqui determinaram em seus corações que eles não se assentariam à mesa do rei. Eles não comeriam das iguarias, apesar de deliciosas, apesar de boas, agradáveis aos olhos, né? Boas, né? Talvez bom participar de tudo aquilo para a carne, mas eles entenderam que aquilo desagradaria ao Deus deles, e eles então decidiram que eles comeriam apenas legumes e verduras e beberiam apenas água, né? Difícil essa decisão, mas eles decidiram realmente fazer aquilo que a palavra de Deus ensinava, porque os alimentos que estavam sobre aquela mesa eram alimentos consagrados a ídolos, eram alimentos impuros perante a lei de Deus, e eles então decidiram ser santos em meio àquele lugar, diante daquele povo corrompido. Aleluia! Porque ser santo é ser separado de tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. E Jesus, ele viveu em meio a um povo pecador. Ele andava no meio das prostitutas, dos ladrões, ele andava no meio das pessoas que a religião daquela época condenava, chamando-os de pecador. Mas a Bíblia diz que Jesus não se corrompia praticando os mesmos pecados. A Bíblia diz que ele, apesar de ter sido tentado em tudo, ele viveu sem pecado. Ele decidiu ser um homem santo, um homem separado para Deus. Aleluia! E todo aquele que quiser realmente ser um cristão, precisa ser santo. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 14, versículo 17, se eu não estou enganado é esse versículo, mas ele diz lá, né? Segui a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Diga assim: Senhor, eu quero ser santo, como Tu és santo. Aleluia! Você é cristão? Pergunta aí para essa pessoa: você é cristão? Então você é santo. Aleluia! Diga assim: se você não é santo, você é crente. Diga assim: eu quero ser cristão. Glória a Deus.
A segunda coisa, irmãos, que Jesus, ele nos ensina, amém? Segunda coisa que Jesus nos ensina, está em João capítulo 4, queria que você fosse lá comigo nesse momento, Evangelho de João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, diz assim a palavra de Deus. Amém? Ele diz assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Diga glória a Deus. Repita comigo: Jesus tinha um propósito eterno. Irmãos, nós precisamos entender que todos nós aqui não estamos aqui por acaso. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16, a palavra diz: não fostes vós que escolhestes a mim. Jesus está dizendo que não foi você que escolheu ele. Ele diz: mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedis em meu nome, o Pai vou-lo conceda. Então Jesus está dizendo que Ele nos escolheu e nos nomeou para sermos frutíferos dentro do propósito eterno. Nós fomos chamados, aleluia, para um propósito eterno. Agora, nós precisamos saber se realmente estamos vivendo o propósito de Deus. Será que realmente o que eu faço condiz com aquilo que Deus me chamou para fazer? É realmente algo que é relevante no reino de Deus, o que eu faço? Ou o que eu faço é apenas para garantir o meu sustento, é apenas para garantir o meu alimento, apenas para garantir a minha estadia nessa terra? O que eu estou fazendo que está rendendo para a eternidade? Então Jesus está dizendo aqui: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e cumprir o seu propósito. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, nós encontramos aqui um texto muito interessante. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Aqui no versículo, Atos 13, me perdoe, Atos 13, versículo 36, ele diz assim, olha: Atos 13, 36, ele diz: porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto com seus pais e viu a corrupção. Então você vê aqui, irmãos, a palavra dizendo que Davi, em algumas traduções, ele diz lá que Davi viveu o propósito de Deus na sua geração. Davi foi alguém que descobriu o chamado de Deus, foi alguém que descobriu o propósito de Deus no seu tempo. É interessante, irmão, Jesus, ele se descobriu nas Escrituras. Eu costumo falar isso, porque às vezes a gente pensa assim: Jesus nasceu aqui nesse mundo, mas ele veio como todos nós viemos. Ele era uma criança, mas ele foi crescendo, e eu penso que Maria e José não receberam essa responsabilidade à toa. Deus sabia que Maria e José ensinariam Jesus e mostrariam para ele quem ele era. Então eu penso que eles mostraram para Jesus, disseram para ele: olha, você é aquele do qual as Escrituras dizem. Eu penso que o Espírito Santo começou então a despertar em Jesus um desejo de conhecer na verdade quem ele era. E ele então foi mergulhar nas Escrituras para isso, E ele então se descobre nas Escrituras. Então ele começa a descobrir qual era seu propósito. Ele começa a entender, penso eu, que Jesus orava antes, da gente ver Jesus cumprindo o seu ministério. Porque a gente vê a Bíblia falar muito pouco, da infância de Jesus. Geralmente
a gente só vê sendo falado de Jesus até os 12 anos de idade. Depois daí, irmãos, a gente não vê mais falar nada de Jesus na Bíblia, né? Mas eu penso que Jesus, irmãos, nesse período de 12 até os 29 anos, eu penso que ele era alguém que buscava conhecer quem era o seu pai, que buscava pelas escrituras, né, conhecer com a ajuda, com a revelação do Espírito Santo. Ele foi se descobrindo e foi entendendo qual era seu propósito, o que ele veio fazer nessa terra, qual era a sua missão, amém? Ele descobriu e ficou tão firmado nisso, que ele colocou todo o seu foco nesse propósito. Porque um cristão de verdade também é aquele que descobre o propósito de Deus para a sua vida. O cristão de verdade é aquele que luta para saber o que Deus quer dele, o que realmente ele foi chamado para fazer. E a gente precisa buscar, a gente precisa estar disposto a pagar esse preço, um preço de oração, às vezes um preço de jejum, né? Um preço realmente de buscar de Deus, saber quem de fato você é, qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Jesus sabia da sua missão, Jesus sabia do seu propósito, e ele realmente dedicou sua vida para viver o plano e o propósito de Deus para a vida dele. E isso é algo que você precisa colocar como uma meta principal na sua vida, buscar de Deus, buscar entender o que você veio fazer no meio do corpo, quem é você no corpo. Você é mão, você é dedo, você é pé, você é pescoço, você é orelha. Quem é você no corpo de Cristo? Quem é você? Já que nós somos um corpo, e o apóstolo Paulo disse que um corpo tem vários membros, um corpo é formado de vários membros. Então cada um de nós precisamos saber qual é o nosso propósito no corpo. O que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo na igreja em Dom Eliseu? Qual é o propósito de eu estar nessa cidade e nessa igreja? O que Deus quer de mim? Isso é algo realmente que eu preciso buscar saber. Isso não é algo que eu vou dizer para você, a não ser que o Espírito Santo me revele e através, né, de uma palavra profética eu libere para a sua vida aquilo que é o seu chamado, né? Mas isso não é muito comum, porque eu acho que é algo que a gente tem que buscar. E quem sabe Deus não levante alguém, Deus não mostre para você através de um sonho, através de uma revelação, através de um entendimento, através de uma revolta dentro de você, por algo que você vê na cidade ou no corpo, sei lá. Mas você precisa buscar descobrir qual é o seu propósito. Jesus sabia qual era o propósito dele, aleluia. Você é cristão? Amém? Então você sabe quem é você no meio do corpo de Cristo. Glória a Deus. Se você não sabe ainda, então você precisa começar a orar. Você não pode se conformar em ser apenas mais um membro da Nova Aliança. Eu não quero ser só um pastor da Nova Aliança, eu quero ser pastor da igreja de Jesus Cristo na terra. Eu não quero ser só um levita na Nova Aliança, eu quero ser um levita no reino de Deus, que está servindo Deus na igreja aonde Ele me estabeleceu. Se foi a Nova Aliança, glória a Deus, eu estou feliz nesse ministério. Mas eu não sou da Nova Aliança, eu sou de Jesus. E a Nova Aliança me ajuda a cumprir o meu ministério. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então você precisa saber o seu chamado, o seu propósito. Eu não quero ser só mais um membro de igreja, não. Eu quero fazer parte, né, do batalhão de Jesus nessa terra, daqueles que realmente estão fazendo a diferença no meio do corpo de Cristo. Glória a Deus. Pergunte aí, você é crente ou cristão? Amém? Lucas capítulo 6, a terceira coisa, Lucas capítulo 6, Lucas 6, Lucas 6, quem encontrou, diga amém. Versículo 12, diz assim, Lucas 6,12: E aconteceu que naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Lucas capítulo 5, versículo 16 agora. Lucas 5,16.
Diz assim: porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Diga glória a Deus. Marcos 1. Marcos capítulo 1, versículo 35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Mateus 14. Versículo 23. Diz assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Irmãos, só 4 versículos aqui, amém? Para nós não criarmos uma heresia dentro de um texto, fora de um contexto, nós precisamos no mínimo 3 versículos. Isso é um princípio teológico. 3 versículos para comprovarmos uma doutrina estabelecida. Eu te mostrei 4. Jesus era um homem de oração. Pergunta aí para essa pessoa, dá uma batidinha nela aí. Você é cristão ou crente? Cristão ora, irmãos. E você vê aqui Jesus orando, passando a noite inteira em oração, em alguns casos. Em outros, ele levantava-se ainda pela madrugada, ainda estava escuro quando ele se levantava e ia para os lugares desertos para quê? Para orar. Ele se retirava em determinados momentos, ele estava aqui com os discípulos e tal. Então eu penso que ele diz assim: pessoal, licença aí por favor. E ele ia para um lugar deserto, e o que ele ia fazer? Orar. Ele ia ficar a sós com o Pai em oração. Porque não existe sucesso se nós não vivermos uma vida de oração. Se nós não dependermos de Deus para tudo, não tem como nós vivermos uma vida de sucesso. Como é que eu digo que sou um cristão e fujo da oração? Se a gente diz, irmãos, nós teremos uma vigília, alguns inventam algumas desculpas para não vir estar orando na vigília. Outros inventam desculpas para não vir estar participando dos cultos de oração. Outros inventam desculpas porque estão cansados demais, porque estão ocupados demais e não se trancam em um determinado lugar. E como o nosso pastor Nonato diz, nós precisamos, como homens de Deus, mulheres de Deus, nós precisamos todos os dias de tempo para orar, e nós precisamos de um lugar para estar orando, para passarmos tempo com Deus. Jesus não orava pouco não, Jesus orava muito. Ele orava muito, antes de começar, tudo aquilo que ele fazia. E às vezes a gente vê, poxa, eu queria ser igual a Jesus. Mas como é que você vai ser parecido com Jesus se você não quer fazer as mesmas coisas que ele fez? E uma delas foi orar. Aleluia. Nós precisamos orar, e orar muito. Nós precisamos passar tempo com Deus, e tempo de qualidade. Quando nós não passamos tempo de qualidade com Deus, nós vivemos uma vida de carnalidade. Uma certa ocasião, Jesus já estava prestes a ser crucificado, e ele então chama consigo Pedro, Tiago e João à parte, a fim de que orassem junto com ele. Jesus então deixou Pedro, Tiago e João e se retirou numa distância de um tiro de pedra, a Bíblia diz. E ele então lá orando, agonizando, suando sangue em oração, porque ele sabia o que ele ia ter que passar. E aí ele então se levanta um pouco da oração, penso eu que Jesus sente o peso da responsabilidade todo nele. Aí ele diz, não, será que não tem ninguém me ajudando em oração, né? Jesus vai lá até os discípulos e pega eles fazendo o que, irmãos? Dormindo. Muita gente troca a oração pelo sono, irmãos, né? A preguiça espiritual. Tem gente que não tem preguiça para trabalhar não, é trabalhador. Mas em relação às coisas espirituais, é um preguiçoso. Jesus pegou os discípulos dormindo,
estavam muito cansados, né? Mas Jesus queria que eles se esforçassem naquela ocasião. Jesus então despertou: ei pessoal, vocês não vão orar comigo pelo menos 1 hora? Pelo menos 1 hora vocês não vão vigiar comigo? Os discípulos: amém, Senhor. E começaram ali: oh Deus, oh Senhor. Aí Jesus voltou, né? Quando Jesus retorna novamente, Jesus pega eles fazendo o quê? Dormindo de novo. Aí Jesus disse: ó, agora acabou, é chegada a minha hora. Quando Jesus está ali, né, sendo traído por Judas, e os soldados então vêm até Jesus para prender Jesus, Pedro, que não estava nem um pouquinho sendo dirigido por Deus, porque no momento que tinha que ter orado, não orou, e agora ele estava sendo dominado pela sua natureza caída, pela carne. Ele pega a sua espada, né, e ele então corta a orelha do soldado, fazendo exatamente o contrário àquilo que Jesus havia orientado, fazendo exatamente o contrário àquilo que era a vontade de Deus. Pedro queria libertar Jesus, mas quando Jesus estava orando, ele sentiu que ele não queria ir para a cruz. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Porque a oração não é apenas um meio pelo qual nós conseguimos de Deus aquilo que queremos, mas é também um meio pelo qual Deus consegue de nós aquilo que Ele quer. É na oração que a gente é mortificado, é na oração que muitas coisas morrem na nossa vida, coisas relacionadas a pecados, coisas relacionadas a propósitos que contrariam a vontade de Deus. Muitas coisas morrem quando nós estamos orando, quando nós estamos buscando a presença de Deus. Aleluia! E nós precisamos, irmãos, passar tempo em oração, a fim de que a gente realmente experimente uma nova vida, um novo tempo de Deus, e comece a desfrutar de uma vida de sucesso. Porque quando a gente ora, a gente vê as coisas fluindo na nossa vida com naturalidade. Deus faz as coisas acontecer, porque Deus é um Deus que responde a oração. Aleluia! Glória a Deus! Então, cristão é aquele que paga preço, que ora. E eu não podia nem chamar oração como algo que no que se diz respeito a pagar preço, porque existe um momento, né, um tempo que a gente começa a orar, e essa oração, ela deixa de ser algo realmente que seja sacrificial para a gente. Ela se torna um prazer, porque a gente começa a experimentar a presença do nosso amado e eterno Deus. É quando a gente ora que a gente experimenta do seu poder, do poder do seu Espírito Santo, e é tão maravilhoso, é tão glorioso ficar na presença de Deus. Por isso que o salmista Davi, eu acho que ele escreveu o Salmo 27, devido às experiências que ele teve em oração. Quando ele escreveu o Salmo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu santo templo. Aleluia! Que a presença de Deus é tão maravilhosa, e quando a gente chega em níveis de orações mais elevados, porque existem níveis de oração, existem atmosferas nas quais a gente vai entrando, na medida que a gente vai passando o tempo com Deus, e isso se torna algo tão bom. Por isso existem pessoas que são viciadas em oração, viciadas em passar tempo com Deus, e oxalá que isso aconteça com a gente aqui, que a gente comece também a experimentar desse vício, amém? Não é o vício de ficar no Facebook, não é o vício de ficar com o WhatsApp, não é o vício de ficar na frente do Netflix, não é o vício de ficar na frente da Sky ou de qualquer outro tipo de TV, não é o vício de ficar batendo papo, jogando conversa fora, mas é o vício de ficar na presença de Deus. Que isso realmente seja algo que a gente venha experimentar, e eu quero declarar essa palavra aqui, que você seja viciado em Deus. Aleluia! Que todos os dias você já acorde respirando, né, o desejo de estar na presença de Deus, e que cada batida do seu coração seja realmente, né, um chamado: Deus, eu quero estar contigo, vem. Que cada batida do seu coração chame pelo nome dele. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Jesus era um homem de oração. Pergunta aí para esse crente do teu lado: e você, crente? Você é cristão? Então você é homem de oração. Se você não é, você é crente. A quarta coisa, Lucas capítulo 4, versículo 1.
Amém? Diz assim a palavra de Deus, só a parte A do versículo, Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, diga assim: se eu quero ser cristão e parecer com Jesus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E quais são as evidências de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Pastor, eu acho que a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela sapateia no fogo, ou que ela, vira e rodopeia, ou ela sai correndo. Não, isso são manifestações, As lágrimas vêm, ou seja, quando o Espírito Santo se manifesta, muitas vezes a gente é tocado no nosso emocional, uma paz enche o nosso coração, um desejo de extravasar uma alegria, muito grande às vezes, quando você é cheio do Espírito Santo. Agora, quando nós somos cheios do Espírito Santo, de forma constante, é disso que eu estou falando, não é só ser cheio do Espírito Santo num momento de visitação, num momento de culto, aonde o louvor está pegando fogo, aonde a palavra está vindo ao encontro do nosso ser. Não, mas ser cheio do Espírito Santo não é apenas você experimentar uma visitação, mas é você se tornar morada do Espírito Santo. E quando você é morada dele, ou seja, quando ele mora em você, ou seja, você é cheio constantemente. Isso é algo que a gente precisa desfrutar todos os dias. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo todos os dias. Por isso Paulo diz, Efésios capítulo 5, versículo 17 ou 18, ele diz, e não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, se encher do Espírito Santo é uma responsabilidade que eu tenho. Sou eu que preciso ser cheio, e todos os dias eu preciso me encher da presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Todos os dias. E quais as evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Eu vou mostrar para você. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos os frutos do Espírito Santo. Aleluia. Não adianta eu dizer que sou cheio do Espírito Santo se as obras que eu apresento são as da carne: prostituição, ira, inveja, ciúme. Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele diz assim, olha: mas o fruto do Espírito é amor. Diga assim comigo: amor. É amor, é gozo, glória a Deus, ou alegria, alegria, repita: paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, aleluia, temperança ou paciência. Existem 9 frutos. Então, quando nós somos cristãos, cheios do Espírito Santo, nós realmente, irmãos, somos diferentes. E geralmente a gente já viu, por exemplo, pessoas que antes eram terríveis, mas que hoje são cheias do Espírito Santo, e você olha para ela e diz: realmente, o Espírito de Jesus Cristo habita no fulano, porque ele é um homem cheio de amor, ele é um homem cheio de alegria, ele é um homem cheio de paz, ou mulher, é cheio de fé, é bondoso, é paciente, porque isso é evidência de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. E Jesus disse isso: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde, aprendei de mim, porque eu sou manso
e sou humilde de coração. Glória a Deus, irmãos. Jesus era manso, Jesus era humilde de coração. Jesus, ele era cheio de alegria, ele era cheio de amor, ele era cheio de paz, ele era cheio de fé, ele era cheio de bondade, ele era fiel, ele era um homem que realmente fazia a diferença em qualquer pessoa que via Jesus, qualquer pessoa que olhava para Jesus, realmente, irmãos, olhava para ele e não conseguia não amá-lo, não se impressionar com a personalidade, não conseguia não se impressionar com ele, irmãos. Aleluia. Por isso ele conseguiu muitos seguidores, porque realmente ele era diferente. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. O cristão é aquele que é cheio do Espírito Santo. Nós já vamos encerrar. A quinta coisa, ele tinha conhecimento das Escrituras. Em Mateus 22, 29, a Bíblia diz assim: reis não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus dedicou parte da sua infância, e penso da sua pré-adolescência, da sua adolescência, da sua parte adulta, até chegar aos 29 anos, ele dedicou sua vida conhecendo as Escrituras. A Bíblia diz que com 12 anos, Maria e José haviam perdido Jesus, e passaram 3 dias para perceber que haviam perdido Jesus, porque eles estavam numa viagem. Quando eles perceberam, retornaram, e eles procuraram Jesus em todas as partes, e não encontrando, foram até o templo, e eles encontraram Jesus com 12 anos de idade, debatendo com os sábios, com os maiores teólogos daquela época, os maiores estudiosos. Jesus lhes fazia perguntas que deixavam eles espantados, e eles ficavam maravilhados com a maneira da qual Jesus tinha entendimento, tinha conhecimento. Glória a Deus, irmãos. Então você vê Jesus, irmãos, ele tendo conhecimento das Escrituras, né? Se eu não estou enganado, parece que para um camarada ser um rabino, Jesus era um rabino, ele tinha que decorar todo o Pentateuco, irmãos. Se eu não me engano, até os 14 anos de idade, ou até os 7 anos. Me fugiu essa informação aqui agora. Mas ele tinha que saber tudo decorado, né? Tudo decorado, as leis, o Pentateuco inteiro, os 5 primeiros livros da Bíblia, saber tudo. Então você vê, por exemplo, o que nós temos visto hoje, uma geração de cristãos que não conhece Bíblia, que não conhece palavra, que não conhece às vezes nem nome de livro. Se eu perguntar, irmão, abra sua Bíblia aí no livro de Obadias. Quem é Obadias? Existe esse livro na Bíblia? Abra a sua Bíblia no livro de Naum. Naum? Tem esse livro na Bíblia? Tem. Sofonias. Sofonias? Que livro é esse? Abra a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Abacuque? Miqueias, né? As pessoas não conhecem a Bíblia Sagrada, não sabem, né? Não conhecem, né, a palavra de Deus, não leem as Escrituras. E a Bíblia diz aqui: reis não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem um monte de gente, por isso que eu acho que a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos seriam enganados, irmãos, apostatariam da fé, dando ouvidos a demônios, espíritos enganadores, porque hoje é muito fácil as pessoas seguirem outras doutrinas, porque elas não conhecem os fundamentos da fé, elas não conhecem a palavra. Nós precisamos buscar conhecer a palavra de Deus, amém, irmãos? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. As pessoas estão sofrendo porque está faltando para elas esse conhecimento, o conhecimento das Escrituras, o conhecimento da palavra. Irmão, leia a Bíblia, glória a Deus. Esses dias eu estava estudando a Bíblia, irmãos, eu estava lendo a Bíblia, na verdade, né? Aí, às vezes a gente lê, não presta atenção, mas eu estava lendo, e eu descobri, eu falei até para a Juliana: amor, quem foi o segundo rei de Israel? Aí ela falou: foi Davi. Eu falei: você errou. Não. E ela já deu aula, né, de teologia na igreja onde a gente estava, e lá até dizia: não, o segundo rei foi Davi, mas não foi Davi. Primeiro foi Saul, depois foi o filho de Saul, Isbosete, que reinou durante 2 anos. Aí eu falei: nossa, isso aqui nem eu sabia.
Então a gente diz, irmão, Davi foi o primeiro rei de Israel, depois foi, não, Saul foi o primeiro rei de Israel, depois foi Davi. Aí eu fui descobrir que não era Davi. Davi reinou em Judá, depois da morte de Saul, depois que ele assumiu o reinado de Israel. Glória a Deus. Então quando a gente vai conhecendo, irmãos, a gente deixa de ser ignorante, né? E deixa de ensinar, inclusive, errado. Existe um monte de gente ensinando coisa errada por aí, ensinando heresia, sendo inclusive falso profeta, falso mestre. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos tempos se levantariam muitos falsos profetas. Por quê? Não é porque eles sabem que são falsos profetas. Muitos falsos profetas que hoje ensinam multidão de pessoas não sabem que são falsos profetas. Mas por que são falsos profetas? Porque não estão ensinando a palavra de Deus da maneira que ela é. E por quê? Porque eles buscam se basear apenas em textos fora do contexto, e eles acabam ensinando heresia para as pessoas e não buscam se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. E infelizmente existem muitas seitas, existem muitas religiões, né, que estão por aí pregando um evangelho corrompido e levando uma multidão de pessoas para o inferno. Gente que não lê Bíblia, irmãos, está fadada ao fracasso, porque nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Tu é cristão, então come essa palavra, leia a sua Bíblia, amém? Para você adquirir conhecimento e entendimento de Deus, e ore para o Espírito Santo lhe ensinar, amém? Glória a Deus. Pergunta aí, é cristão ou crente? E a última coisa, para a gente encerrar, amém? Jesus amou a Deus acima de tudo, e Ele amou tanto o seu próximo, que Ele chegou a amar acima do que amava a si mesmo. Ele se entregou por todos nós, aleluia. Esses dias eu estava meditando sobre amar a Deus, e eu pensei, rapaz, eu vou pregar, algum dia eu vou preparar uma mensagem falando sobre amar a Deus, o primeiro mandamento. Geralmente a gente não ouve muito mensagens assim, sobre amar a Deus sobre todas as coisas. E é o primeiro mandamento, né? E o segundo mandamento, próximo como a si mesmo. E esse segundo mandamento foi cancelado por Jesus, porque Ele disse, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus é um exemplo de alguém que amou a Deus acima de tudo. E Jesus é um exemplo de alguém que amou a nós acima de si mesmos. Hoje, infelizmente, muitos de nós somos egoístas, porque buscamos somente a Deus para vivermos uma vida melhor. Um cristão de verdade é aquele que dá a sua vida por amor a Deus. Um cristão de verdade é aquele que decide muitas vezes sair do seu lugar de conforto para agradar o coração de Deus, indo para um lugar ou para uma terra, ou sei lá, saindo da posição em que se encontra, às vezes numa posição de conforto, de estabilidade, de segurança, para fazer aquilo que Deus está mandando ela fazer. E muitas vezes, como existem muitos missionários hoje, irmãos, que saíram de suas cidades, saíram de suas terras, saíram de sua nação, deixaram todo o costume nos quais eles estavam acostumados a viver, num país às vezes próspero, num país de prosperidade e fartura, para ir para uma terra de escassez. E não só ir para uma terra de escassez e sofrer todo aquilo que sofre uma pessoa que deixa um lugar de prosperidade para ir para um lugar de miséria, de fome. Mas ainda muitos irmãos deixam suas vidas em suas cidades, em suas igrejas, para ir a lugares onde a igreja está sendo perseguida, onde ele sabe que ele pode ser morto, não só ele, mas também sua família. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é amar o próximo acima de si mesmo. Será que nós não estamos tão egoístas a ponto de não querermos deixar o nosso lugar de conforto, de não sairmos nem para falar de Jesus para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, de evitarmos às vezes aquele evangelismo de rua, de ir para o sol quente? Às vezes é tão pouco, a perseguição que a gente sofre na nossa nação em relação ao evangelho é mínima.
Mas muitos de nós estamos tão ocupados com a nossa própria vida, que nós não fazemos nada em prol do Evangelho, em prol de pessoas, de levar pessoas para Deus, levar pessoas, aproximar pessoas, né, da igreja, aproximar pessoas das nossas células, aproximar pessoas de Deus, cumprindo aquilo que é uma ordem de Deus, aquilo que é um mandamento de Deus. Jesus, ele viveu em função disso. Ele amou o Pai sobre tudo, e ele amou as pessoas acima de si mesmo. O cristão, ele faz isso. Foi isso que fez a diferença na vida dos cristãos de Antioquia. Inclusive, quando houve fome em outras regiões, eles doaram tudo que tinham. Eles fizeram de tudo para suprir a Judéia, por exemplo, que estava passando por perseguição, passando por fome. Enviaram missionários, enviaram pessoas que se importavam realmente com a causa de Deus, pessoas que lutavam realmente pela causa de Deus. Cristão de verdade é aquele que não vive para si, mas é aquele que vive para agradar aquele que o escolheu, aquele que o chamou. A salvação nos foi dada de graça, mas eu quero te dizer, meu irmão, que ela custa tudo que a gente possui, ela custa tudo que a gente tem. Aleluia. Ela nos foi dada de graça. Parece um paradoxo isso. Como é que a salvação me foi dada de graça e ao mesmo tempo me custa tudo? Mas essa é uma verdade. A salvação foi dada de graça para você. Jesus te deu a salvação quando ele morreu na cruz em seu lugar. Mas eu quero te dizer que ela te custa tudo. Ela custa tudo que você tem, ela custa tudo que você é. Ser cristão é um desafio. Ser cristão é você tomar a sua cruz de fato, e não apenas pendurar uma cruz no pescoço ou tatuar uma no braço ou na perna. Isso não é ser cristão. Ser cristão é você realmente viver uma vida que é digna, viver uma vida que realmente se parece com Jesus Cristo. Na medida que você se relaciona com Jesus, cada vez mais você vai se tornando parecido com Ele, porque nós nos parecemos com quem nós nos relacionamos. Então nós precisamos nos relacionar mais com Jesus. Eu penso que nós, como igreja nesse tempo, irmãos, precisamos estar mais com o Senhor, dedicar mais a nossa vida para Ele, para que a gente não seja apenas mais um no meio do corpo, mais um no meio da igreja, mais um gospel, mais um evangélico, aleluia, mas que de fato a gente seja um cidadão celestial, que faz parte do reino de Deus, e que realmente compõe o corpo de Jesus aqui na terra, a igreja de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Eu quero ser como Jesus. Eu quero que você fique em pé nesse momento. Vamos orar, irmãos. Precisamos ser como Jesus. Feche os seus olhos, irmãos. Eu quero que você ore nesse momento. Eu quero que você peça para Deus hoje: Senhor, eu preciso ser parecido com Jesus. Eu quero que você comece a orar, meu irmão. Se você, diante dessa palavra, você percebeu que você na verdade não tem sido cristão, mas tem sido apenas mais um crente dentro da igreja. Não, Deus quer que você se torne cristão. Aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você nesse momento abra seu coração para o Espírito Santo de Deus lhe ajudar. Deus quer te ajudar nessa noite. Aleluia. Aleluia, Deus. Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas, Senhor. Quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. Quero estar onde tu estás. Meu coração igual ao teu. Meu coração igual ao teu. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Disponível estou. Disponível eu estou. Usa-me, Senhor.
usa-me. Eu quero ser as tuas mãos. Eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser, Senhor, a ser. Levante suas mãos. Santo como tu, diga a ele. Santo como tu, puro como tu és, puro como tu simples és. Como Jesus. Simples como Jesus. Apenas como Jesus. Apenas como Jesus. Oh, humilde como Jesus. Humilde como tu. Manso como tu és. Manso como tu és. Simples como Jesus. Como Jesus. Apenas como Jesus. Apenas como Jesus. Aleluia. Então diga para ele: Jesus, eu quero ser igual a ti. Jesus, eu quero ser igual a ti. Eu quero amar o que tu amas. Eu quero estar onde tu estás. Quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. 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 Eis-me aqui, disponível estou. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Diga. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser. Levante suas mãos e diga: eu quero ser santo como tu, Senhor. Santo como tu, puro como tu és, puro como tu simples és. Como Jesus. Simples como Jesus. Apenas como Jesus. Apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus. Apenas como Jesus. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Aleluia. Coloca o caráter de Jesus em mim. Eu quero que você peça isso para Ele. Tira, Deus, o prazer pelo pecado. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim, Senhor. Coloca o caráter de Jesus. Eu quero que você repita essa oração. Tira o meu prazer. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca, Senhor. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tirar o meu prazer pelo pecado. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Coloca o caráter de Jesus em mim. Eu quero ser manso como, santo como tu, puro como tu és. Diga a Ele. Puro como tu simples és. Como Jesus. Simples como Jesus. Apenas como Jesus. Apenas como Jesus. Humilde como Jesus. Humilde como tu. Manso como tu és, Senhor. Manso como tu és. Simples como Jesus. Simples como Jesus. Apenas como Jesus. Apenas como Jesus. Eu quero ser santo como tu. Puro
como Jesus. Apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, Simples como Jesus. Apenas como Jesus. Aleluia. Senhor, esse é o nosso alvo aqui, Pai. A verdade é que nós fomos chamados por Ti para estabelecermos como meta, Deus, como alvo, sermos parecidos com o Senhor Jesus. Mas nós sabemos que sozinho não tem como. Por isso nesse momento nós te pedimos a ajuda do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na nossa vida é que nos torna semelhantes a Jesus Cristo de Nazaré. Por isso nesse momento eu quero que você comece a pedir essa ajuda, a ajuda do ajudador, do Espírito Santo, daquele que nos ensina. É o Espírito Santo em nós que glorifica Jesus Cristo, que forma o caráter de Jesus Cristo em nossos corações. Por isso nesse momento eu quero que você peça para Ele, que se você tem sido apenas um religioso na igreja, que se você tem sido apenas mais um dentro do corpo, dentro da igreja, da religião evangélica, Deus deseja te tornar parte da igreja do Deus vivo na terra, de uma igreja que se parece com o seu noivo, de uma igreja que tem como cabeça Jesus Cristo de Nazaré, de uma igreja que não tem como cabeça as doutrinas de homens, os costumes de homens, os ensinamentos de homens, mas uma igreja que tem no seu caráter, na sua personalidade, o caráter de Jesus, a personalidade de Jesus. Oh Deus, de uma igreja que é santa, de uma igreja que é pura, de uma igreja que é viva, de uma igreja que é cheia do poder do Espírito Santo de Deus, de uma igreja que realmente está fazendo a diferença, de uma igreja que realmente é relevante, de uma igreja que realmente se parece com Jesus. Eu quero me parecer contigo, Senhor. Eu quero me parecer contigo, Senhor. As minhas atitudes, o meu comportamento, as minhas reações, oh Senhor, torna-me semelhante a Ti. Aleluia. Eu quero ser santo, santo como tu, puro como Tu, Senhor, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como Tu, manso como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser santo, santo como Tu, manso como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como Tu, manso como Tu simples és, como Jesus, simples como Jesus. Aleluia. Apenas como Jesus. Aleluia. Aleluia. Diga assim comigo: Senhor, eis-me aqui. Começa a trabalhar na minha vida, pois eu quero te dizer nessa noite que eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. E assim como é o barro nas mãos do oleiro, assim sou eu nas Tuas mãos. Torna-me, Senhor, um vaso de honra na Tua casa. Torna-me, Senhor, alguém que se assemelha a Jesus Cristo. Espírito Santo, ensina-me. Comece a forjar, Senhor, a minha vida, o meu caráter,
Começa a forjar, Jesus, mesmo que pelo fogo. Passa a minha vida pelo fogo, se for preciso. Mas eu não quero ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu não quero ser um vaso de desonra dentro da tua casa, dentro da tua obra. Eu quero ser um vaso de honra, um vaso polido nas tuas mãos, um vaso forjado nas tuas mãos. Por isso, eis-me aqui, Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor. Começa a trabalhar na minha vida, pois eu não me conformo em ser mais um. Eu não me conformo em apenas ser número dentro da igreja. Eu não quero entrar apenas na estatística.